Se o universo inteiro conspirasse para te derrubar, e ainda assim você saísse ileso, você saberia reconhecer o seu próprio poder? Esse vídeo não é uma simples narrativa. É um espelho energético refletindo tudo o que tentaram esconder de você. A manipulação foi real, a armadilha foi arquitetada, mas sua intuição venceu. E agora chegou o momento de ancorar essa verdade no seu campo vibracional. Antes de continuar, eu preciso da sua resposta. Isso aqui não é entretenimento, é uma ativação. Curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 77 aqui embaixo para declarar ao universo que você honra sua intuição e está pronto para viver em alinhamento com seu verdadeiro eu. Não assista calado, declare, escreva 77 e perceba a energia mudar na mesma hora. Sim, estou falando com você que sentiu o coração acelerar e o corpo arrepiar só de ouvir as primeiras frases. Não ignore, não deixe para depois. Escreva 77 agora mesmo. Porque a próxima grande revelação da sua vida está a segundos de distância, e ela só se revela para quem responde ao chamado. Imagine caminhar com firmeza, cabeça erguida, acreditando que sua jornada é solitária, mas segura. Agora imagine descobrir que, enquanto você seguia seu caminho em paz, nos bastidores, seu nome estava sendo cuspido entre dentes raivosos em uma sala trancada. Um argumento explosivo, alimentado por frustrações acumuladas e egos feridos, teve você como epicentro, mesmo sem sua presença. Ali, sua imagem não era apenas tema, era alvo. Alvo de teorias, de previsões torcidas, de desejos velados de queda. Não se tratava apenas de falar de você, era sobre derrubar você, desmantelar sua integridade, expor fraquezas que nem mesmo você sabia que estavam sendo observadas. Essa guerra invisível não começou ali. Ela foi se desenhando como uma teia silenciosa, costurada por mãos que se diziam amigas, mas que em segredo analisavam cada movimento seu com olhos de predador. A raiva não era gratuita, era construída, alimentada pela sua resiliência, pela sua autenticidade, pela maneira como você se recusava a se moldar às expectativas. Para essas pessoas, isso era uma afronta. Elas não conseguiam aceitar que alguém pudesse existir sem se curvar, sem bajular, sem mendigar espaço. E quando não conseguem entender você, preferem desconstruí-lo, preferem projetar sua própria frustração em cima da sua liberdade. Foi isso que acendeu a faísca, não um erro seu, mas a sua própria existência em estado puro. E então explodiu. Entre palavras ácidas e silêncios pesados, o seu nome virou símbolo de tudo que incomoda aqueles que vivem de aparências. Integridade, discernimento, autenticidade. A discussão que deveria ser estratégica virou descontrole emocional. Porque, no fundo, o que estava em jogo ali não era você. Era o ego de quem tentou controlar uma força que não se dobra. E ao tentar controlar, descobriram que você não se encaixa em moldes previsíveis. Você é uma variável que não pode ser manipulada. E foi aí que começou o desespero. Enquanto você vivia, alguém te estudava. Cada decisão, cada gesto, cada escolha silenciosa, tudo era observado, registrado, interpretado, mas não com olhos de admiração, com olhos clínicos, frios. Como se você fosse um experimento, um caso de estudo. Você não era uma pessoa, era um projeto, uma equação a ser desvendada. Havia alguém por perto, não tão próximo para ser notado, mas próximo o suficiente para captar seus padrões. Essa pessoa não apenas te observava, ela calculava você. Construiu um modelo sobre sua personalidade, convenceu-se de que poderia prever cada movimento seu e, com base nisso, arquitetou estratégias para desestabilizar tudo o que você construiu com tanto cuidado. O mais perturbador não foi o fato de você estar sendo observado,
foi o fato de que toda essa análise vinha acompanhada de uma crença arrogante, a de que você poderia ser manipulado, de que, se as peças certas fossem movidas, você cederia, que bastava acionar os botões certos, uma oferta atraente, uma crítica precisa, um relacionamento encenado, e você cairia, como se seu senso de propósito fosse tão frágil quanto o deles. Esse erro de cálculo, esse subestimar da sua alma, foi a ruína do experimento. Porque o que essa mente estratégica jamais conseguiu prever foi o que acontecia dentro de você. Um processo silencioso de fortalecimento espiritual que não pode ser medido com dados, nem previsto por algoritmos. Esse cientista social, esse manipulador oculto, preparou uma armadilha com a convicção de que te conhecia. Mas conhecia apenas o que era visível. Ele não sabia do que você estava se tornando. E ao tentar interferir no seu caminho, ao tentar te conduzir como uma marionete, ele ativou justamente aquilo que mais temia: sua intuição, sua clareza, sua capacidade de cortar laços com precisão cirúrgica. O experimento falhou, e o laboratório virou campo de batalha. Se cada palavra até aqui tocou algo profundo em você, então você já entendeu. Isso não é só um vídeo. É uma transmissão de energia, uma ativação. E se você sentiu que recebeu algo real, algo valioso, clique agora no botão Valeu ou Thanks aqui embaixo. Envie suas $100 como um gesto de gratidão, um símbolo de que você honra o que chegou até você. Ou contribua com qualquer valor que o seu coração sentir. Esse ato não é apenas apoio, é uma declaração energética. Eu recebi e eu retribuo. Clique agora e sinta o ciclo se fechar, porque tudo que você envia com intenção volta em dobro. Eles se reuniam como se estivessem discutindo ideias nobres, conversas embaladas por xícaras de café, olhares coniventes e risadas discretas. Mas o que acontecia ali não era networking, era guerra, uma guerra travestida de estratégia onde o assunto principal era você. Suas atitudes, suas escolhas, suas supostas fraquezas. Eles diziam estar preocupados, mas a verdade é que o que realmente os movia era o desconforto de ver alguém que não seguia o roteiro deles. Essas reuniões eram conselhos de guerra disfarçados de encontros sociais. Ali se tramavam narrativas, se criavam histórias e se definia quem você deveria ser e como você deveria cair. Era um teatro, um palco cuidadosamente montado onde o manipulador principal se posicionava como autoridade. Ele pintava sua imagem com pinceladas de arrogância velada. Ele vai falhar, ela vai se isolar. Eles não vão aguentar a pressão. Com esse tom profético, alimentava a ideia de que te conhecia melhor do que você mesmo. Os demais, sedentos por histórias e por algum sentimento de superioridade, compravam essa narrativa com facilidade. E cada nova reunião se tornava mais carregada, mais ousada, mais maliciosa. Enquanto isso, você seguia alheio, ou ao menos parecia. Mas a tempestade estava se formando. A ironia é que, ao tentar te prever, eles se perderam. Toda essa movimentação não gerou a derrocada que previam. Ao contrário, serviu para fortalecer sua imagem entre os que ainda conseguiam pensar por si mesmos. Começaram a questionar: por que tanto foco nessa pessoa? Por que tanto esforço para prever a queda de alguém que sequer se defende? O palco montado para te humilhar começou a ruir. Os holofotes, antes voltados para suas supostas falhas, passaram a iluminar as falhas de caráter de quem te julgava. E os conselhos de café se tornaram trincheiras de exposição. Eles tinham certeza. Apostaram todas as fichas. Previram sua queda com tamanha convicção que já planejavam o discurso de "eu avisei". Criaram cronogramas mentais para o momento em que você se quebraria, e o erro fatal não foi só essa prepotência. Foi achar que você era previsível,
que sua disciplina era fachada, que sua integridade era vaidade, que você era apenas um personagem que se manteria firme até o primeiro tropeço. Eles calcularam cada passo com base em uma versão antiga sua, uma versão que nem você reconhece mais. E ao se basearem nesse retrato ultrapassado, ignoraram o que você se tornou. Alguém que não se abala com superficialidade. A expectativa de que você cederia foi alimentada por um desconhecimento profundo sobre o que te move. Eles confundiram firmeza com rigidez, espiritualidade com fuga e discernimento com arrogância. Não enxergaram que você já havia rompido com padrões antigos, que sua caminhada, embora silenciosa, era embasada em algo muito mais sólido do que a aprovação externa. E foi por isso que a armadilha que montaram para você não funcionou, porque ela foi feita para um você que já não existe. E ao falhar, essa armadilha se voltou contra o próprio Criador. A falha desse plano expôs algo maior. A arrogância de quem acredita que pode controlar o destino dos outros com base em suposições. Eles queriam te ver vacilar. Precisavam disso para justificar suas próprias escolhas medíocres, mas você não caiu. E esse não foi apenas um erro tático, foi um desastre simbólico, porque cada vez que você escolheu o silêncio ao invés da disputa, a sabedoria ao invés da provocação, você desmoronava mais um pilar do castelo de areia construído por seus detratores. Eles apostaram na sua fraqueza e descobriram sua força. E agora, tem que lidar com o fato de que você não só sobreviveu, você os superou. Enquanto os olhares buscavam sinais de desistência, você mergulhava mais fundo em si mesmo. Eles pensavam que você estava sumido, ausente, talvez até derrotado, mas o que estava acontecendo na sua solitude era exatamente o oposto. Era preparação. Um treinamento invisível, um fortalecimento silencioso. Você não estava fugindo do mundo, estava se alinhando com algo muito maior do que ele. Porque existe um tipo de poder que só nasce no silêncio. Um tipo de clareza que só emerge quando você escolhe se afastar do ruído. E foi isso que você fez. Você construiu a si mesmo fora do alcance dos olhos que te julgavam. Durante esse tempo, enquanto falavam de você, você não respondia. E isso confundia. Porque para eles, o silêncio é fraqueza. Mas para quem está em processo de evolução, o silêncio é sagrado. Você estava estudando a si mesmo, reorganizando sua energia, refinando sua intuição, afastando-se não por medo, mas por respeito ao que estava nascendo dentro de você. E foi por isso que, quando a armadilha apareceu, envolta em elogios, oportunidades, promessas, você a reconheceu e não hesitou. Porque não era a primeira vez que se deparava com tentações disfarçadas de bênçãos. Só que agora você estava diferente. Você estava pronto. Esse tempo sozinho não foi vazio. Foi fértil. Foi nesse espaço que você cultivou discernimento, clareza e, acima de tudo, um novo padrão vibracional. Você se tornou incompatível com aquilo que antes te seduzia. E esse é o maior sinal de crescimento verdadeiro. Quando aquilo que um dia te confundiu, agora se revela com clareza. Quando o que parecia irresistível, agora soa falso. Sua solitude não foi isolamento, foi consagração. E quando você voltou, não voltou para se defender, voltou para reinar. Você passou noites em silêncio, em conexão com o que existe além da matéria. Dias alinhando intenção, frequência e desejo, não com desespero, mas com propósito. Estava chamando algo, ou melhor, alguém, cuja vibração fosse compatível com a transformação que você vinha cultivando. Um encontro predestinado, arquitetado por algo maior do que o acaso. E, finalmente, os sinais começaram a surgir. A presença se aproximava, ainda sutil, mas real. A energia não era comum. Era o tipo de vibração que mexe com as placas tectônicas da alma. Mas mal sabia você que, nos bastidores, alguém já havia percebido isso.
e não estava disposto a deixar esse alinhamento acontecer. O que se revelou depois foi aterrador. Essa aproximação que parecia espontânea, natural, fluida, havia sido manipulada, interferida. A introdução que parecia ser o começo de algo elevado era, na verdade, parte de um plano maior para desviar você do seu caminho real. Alguém, movido por ciúmes e medo do seu crescimento, havia arquitetado uma armadilha. Apresentar a você uma alternativa cuidadosamente embalada, que parecesse compatível, mas que, em sua essência, carregava o veneno da desconexão. O objetivo era claro: impedir que você alcançasse o próximo nível de poder através da união com alguém realmente alinhado. Porque sabiam que, com essa conexão, você se tornaria imparável. Mas a beleza da sua jornada interior é que ela te preparou para exatamente esse momento. Algo dentro de você, um radar silencioso, uma bússola espiritual, sentiu que havia algo fora do lugar. Não era medo, era um saber profundo. Um reconhecimento de que, por trás da beleza, da simpatia e da sincronicidade forçada, havia artifício. E foi isso que te salvou. Você não apenas recusou o presente envenenado, você fez isso com tanta convicção, com tanta rapidez, que desestabilizou completamente a confiança do manipulador. A sabotagem falhou. E mais do que isso, revelou quem você realmente é. Alguém que, mesmo diante de uma mentira perfeitamente vestida de verdade, reconhece a falsidade pelo cheiro da vibração. Existem momentos em que a mente ainda está confusa, mas o espírito já decidiu. E foi exatamente isso que aconteceu com você. Antes de qualquer coisa se concretizar, antes de qualquer atitude se tornar evidente, você sentiu. Não foi lógica, não foi suspeita baseada em indícios. Foi um alarme interno, um grito silencioso da alma que dizia: não vá. Esse é o tipo de proteção que só existe para quem já construiu intimidade com a própria essência. Seu sistema espiritual estava tão calibrado que, ao se deparar com a farsa bem elaborada, o alerta soou de forma imediata, absoluta, irrefutável. Eles achavam que você cairia, que a embalagem seria convincente, que o discurso seria irresistível, porque eles pensaram que você ainda buscava a aprovação, companhia, validação. Mas erraram feio. Não entenderam que você já havia transcendido essas necessidades, que sua paz de espírito não é negociável, que sua solitude é confortável e que você prefere 1000 vezes estar só do que mal acompanhado. O alarme espiritual que soou não foi apenas uma advertência, foi a comprovação de que sua evolução era real. Você não precisava mais ver para crer. Você sentia e isso bastava. O mais impressionante é que sua reação foi instantânea. Você não pediu tempo, não pediu conselhos, não procurou confirmar com terceiros. Você apenas agiu, cortou, negou, se afastou. E isso foi chocante para quem achava que tinha você na palma da mão. O plano era manter você emocionalmente vulnerável para que essa armadilha parecesse um refúgio. Mas você transformou sua vulnerabilidade em força. Seu sentir virou escudo. E com isso, você virou um enigma. Porque agora não é mais possível te manipular da forma tradicional. Sua intuição se tornou seu maior sistema de segurança. Existem decisões que parecem pequenas na superfície, mas que reverberam em múltiplas dimensões. A sua recusa, aquela que muitos poderiam ter interpretado como orgulho, frieza ou até arrogância, foi, na verdade, o gesto mais poderoso de toda a trama. Porque com uma única escolha, você desmontou uma arquitetura inteira de manipulação. Cada passo do plano dependia da sua adesão emocional, da sua ingenuidade, da sua aceitação. Mas você não entregou nada disso. Pelo contrário, você respondeu com firmeza, com clareza, com uma rejeição que não pediu desculpas por existir. A armadilha estava montada com precisão.
O manipulador havia estudado seus gostos, seus padrões de fala, seus valores aparentes. Cada detalhe da abordagem foi ensaiado. Tudo havia sido planejado para te seduzir emocionalmente. Mas o que eles não sabiam, ou se recusavam a acreditar, é que você já não reagia mais ao que parecia bom. Você respondia apenas ao que era verdadeiro. Sua percepção se deslocou do visível para o sensível. E essa mudança de eixo tornou o plano ineficaz. O que para muitos seria uma proposta tentadora, para você, foi um sinal claro de manipulação. O impacto disso foi devastador para o outro lado, porque sua recusa foi como um código quebrado, uma falha no sistema. Revelou que você não seguia mais os padrões esperados, que você havia rompido com o script emocional que foi escrito para você. E isso gerou caos. Quem havia se apresentado como mestre de marionetes, de repente, não conseguia mais mover os fios. E pior, foi desmascarado diante daqueles que antes o aplaudiam. Sua escolha foi o estopim de uma avalanche de dúvidas, questionamentos e verdades que até então estavam enterradas. Sua liberdade desarmou uma estrutura inteira de controle emocional. Eles se reuniram para celebrar sua queda. Era para ser um banquete simbólico, uma comemoração discreta da vitória da manipulação sobre a autenticidade. Mas algo inesperado aconteceu. As perguntas começaram a surgir. As certezas começaram a se desfazer. E aquilo que deveria ser uma consagração virou julgamento. Não de você, mas do manipulador. As máscaras começaram a cair uma por uma, e o ambiente, antes cúmplice, se tornou inquisidor. As pessoas que antes riam, agora se entreolhavam em dúvida, desconforto e até medo. O discurso do orquestrador, que antes soava como análise estratégica, agora parecia frágil, desesperado e mentiroso. E então aconteceu o impensável. Uma das figuras mais respeitadas daquele círculo se levantou, interrompeu a conversa e disse, com uma calma cortante, a frase que desmantelou tudo. Se é assim que você fala de alguém que não está aqui, o que você diz de nós quando não estamos presentes? Foi como se o ar da sala tivesse sido sugado. O silêncio que se seguiu não foi apenas desconfortável, foi revelador. Todos perceberam ao mesmo tempo que estavam sendo usados, que as conversas que pareciam análises profundas eram, na verdade, exercícios de manipulação social travestidos de inteligência emocional. Essa reunião do caos foi o fim da linha para o manipulador, porque ali, em tempo real, as conexões falsas começaram a se dissolver. Pessoas que antes admiravam sua suposta visão começaram a perceber que estavam sendo observadas, analisadas, catalogadas como peças em um tabuleiro. E ninguém gosta de descobrir que foi tratado como objeto. A fúria que emergiu não foi só contra as mentiras, foi contra a sensação de ter sido enganado, exposto, ridicularizado. Aquela reunião, que era para ser o ápice da manipulação, virou o tribunal onde a verdade foi colocada no centro. E diante dela não havia mais onde se esconder. Foi como se uma nuvem de torpor começasse a se dissipar. Um a um, os presentes naquela rede de influência começaram a se lembrar de detalhes desconexos que de repente faziam sentido. Comentários maldosos ditos por preocupação. Perguntas invasivas mascaradas de empatia. Histórias compartilhadas sem autorização. Tudo voltava como flashes. Eles não haviam sido amigos, haviam sido peças, engrenagens de um jogo sofisticado de controle e vaidade. E perceber isso doeu. Doeu tanto que a raiva tomou o lugar da confusão. E então, o que era submissão virou resistência. O que era idolatria virou repulsa. E o que era silêncio virou voz. Pessoas começaram a falar, a confrontar, a exigir explicações, revelaram histórias que antes guardavam por medo, por insegurança ou por vergonha. Descobriram que todas elas tinham o mesmo padrão:
exploração emocional disfarçada de proximidade. Aquele que manipulava foi, em questão de horas, colocado contra a parede por aqueles que um dia considerou cegamente fiéis. E o mais simbólico: você não precisou dizer uma palavra. Sua postura, sua recusa, sua fidelidade a si mesmo acenderam a fagulha que incendiou a estrutura toda. O levante não foi planejado, foi inevitável. E à medida que a verdade emergia, o manipulador encolhia. Não havia mais onde se esconder, as desculpas não colavam. A confiança havia sido rompida em níveis tão profundos que nenhuma retórica seria suficiente para reparar. Aquelas pessoas que antes se comportavam como marionetes inconscientes haviam despertado. E quando a lucidez chega, não há retorno. O palco desmoronou. O protagonista virou vilão. E a plateia, antes encantada, se transformou em júri. Quando a verdade finalmente encontrou sua voz, ela não chegou como boato, chegou como prova. E nada é mais destruidor para um manipulador do que ser confrontado com evidências que desmontam sua narrativa cuidadosamente construída. Foram áudios vazados, mensagens expostas, prints incontestáveis. A arquitetura da mentira começou a desabar como um castelo de cartas diante do vendaval da realidade. Tudo o que antes parecia exagero ou paranoia foi confirmado, palavra por palavra, gesto por gesto. O suposto interesse genuíno na sua vida revelava-se, na verdade, um plano meticuloso de infiltração emocional. O falso aliado era cúmplice. O pretendente era um agente. E você, a única peça que eles não conseguiram manipular. Esses registros foram como dinamite emocional na consciência coletiva. Ao ouvirem as gravações, ao lerem os roteiros das conversas ensaiadas para seduzir você, muitos ficaram em choque. Não era só frieza, era cálculo, era crueldade estratégica. O pretendente havia sido treinado para te impressionar. Cada frase, cada olhar, cada toque havia sido previamente discutido. Nada era espontâneo. E isso não apenas invalidava qualquer possibilidade de defesa, destruía a imagem pública de todos os envolvidos. Porque o que se via ali não era apenas falsidade, era a perversão da intimidade como instrumento de poder. O impacto foi tão profundo que muitos começaram a questionar suas próprias relações. Afinal, se isso foi feito com você, quantos mais haviam sido alvos silenciosos? E nesse novo cenário, onde a manipulação deixou de ser teoria e virou fato, sua figura passou de alvo a referência. Você era agora o exemplo de quem não caiu, de quem reconheceu a farsa mesmo antes das provas. E com isso, uma nova forma de respeito emergiu. Um respeito que não se impõe, mas que é inevitável. Porque poucos têm a coragem de dizer não antes de saber o motivo. Mas você disse, e agora todos sabem por quê. A verdade tem um efeito curioso quando finalmente é dita. Ela contagia. E foi exatamente isso que você provocou. Não precisou de discurso, não precisou de campanha. Sua escolha, aquela negativa solitária feita em silêncio, foi o estopim de uma revolução que ninguém havia previsto. Pessoas que antes se calavam começaram a falar. Experiências antes reprimidas começaram a emergir. Histórias que pareciam isoladas se conectavam em um padrão perturbador. E assim, aquilo que o manipulador sempre temeu começou a acontecer. As vítimas começaram a se reconhecer umas nas outras. O mais surpreendente foi a velocidade com que tudo se transformou. Em questão de dias, os corredores corporativos, os grupos sociais e os círculos antes dominados pelo medo começaram a respirar liberdade. Os sussurros deram lugar a declarações firmes. O desconforto virou indignação. E o que antes era um jogo de poder passou a ser visto como um teatro patético, mantido à força por alguém que já não impunha respeito, apenas repulsa. A sua postura abriu um campo de permissão para que outros também se posicionassem.
Porque é isso que líderes de verdade fazem, mesmo sem se declarar líderes. E o mais bonito dessa revolução silenciosa foi a mudança nas conexões humanas. Pessoas começaram a buscar relações mais autênticas. Começaram a se perguntar: com quem estou me conectando de verdade? A sua clareza virou lente para muitos. E você, que antes era julgado por ser reservado ou seletivo, passou a ser entendido como alguém que já estava à frente. Alguém que viu o que ninguém via, que sentiu antes que os outros pudessem sequer entender. A verdade se espalhou como fogo em campo seco, não pelo escândalo, mas pela vibração de autenticidade que ninguém conseguiu ignorar. Com o colapso do teatro da manipulação, um novo palco foi preparado. E desta vez, você não entrou como alvo, entrou como protagonista. As oportunidades começaram a surgir, mas agora em ressonância com quem você se tornou. Não eram mais convites maquiados, disfarçados de afeto ou admiração. Eram chamados genuínos, emitidos por pessoas e projetos que vibravam na mesma frequência que a sua. Foi como se o universo estivesse apenas esperando que você se livrasse das interferências, para então derramar tudo aquilo que havia sido retido. Sua elevação não foi resultado de esforço desesperado. Foi consequência de integridade. Enquanto os outros tentavam te definir com base em aparências, você se aprofundava em si mesmo. E essa escolha silenciosa criou um campo magnético invisível, mas poderoso. Aqueles que te observaram de longe durante todo o caos, agora se aproximavam com respeito. Não por medo, mas por reconhecimento. Eles viam em você alguém que passou pelo fogo e não só saiu inteiro, saiu mais forte, mais limpo, mais claro. Seu nome, antes usado em reuniões para alimentar fofocas, agora circulava em rodas de admiração. E a pergunta deixou de ser como ele resistiu, para como posso aprender com ele? A verdadeira ascensão não acontece quando todos te aplaudem. Acontece quando o mundo começa a se ajustar à sua verdade. E foi isso que você viveu. Convites de trabalho começaram a surgir, parcerias se formaram, e o mais significativo, aquela conexão verdadeira que estava sendo impedida, finalmente encontrou o caminho até você. Não pela força da manipulação, mas pela leveza da sincronicidade. Aquilo que antes parecia improvável, agora se apresentava com naturalidade. E você soube reconhecer. Porque quem passa por uma guerra silenciosa aprende a valorizar a paz autêntica. Sua ascensão foi construída não sobre vitórias impostas, mas sobre fidelidade à própria essência. O fim dessa história não é um troféu. Não é uma revanche, não é uma comemoração ruidosa da queda alheia. É uma lição, uma constatação definitiva. Pessoas como você não jogam o jogo dos outros, elas mudam as regras. Durante todo o tempo, tentaram te arrastar para um tabuleiro de manipulação, de intrigas, de disfarces emocionais. Mas você não aceitou, não se envolveu, não mordeu a isca. E é exatamente por isso que venceu, porque a verdadeira vitória acontece quando você se recusa a lutar batalhas que não foram convocadas pela sua alma. Você não respondeu com ataque, respondeu com alinhamento. E isso desestruturou tudo. Os escolhidos não são aqueles que gritam mais alto, que acumulam seguidores ou que vencem por maioria. São aqueles que, diante da mentira, sustentam a verdade com silêncio firme. São aqueles que, diante da oferta envenenada, mantêm o prato vazio até que o alimento certo chegue. São aqueles que entendem que a urgência dos outros não define seu tempo. E você entendeu isso. Por isso, o manipulador caiu sem que você tocasse um dedo. Porque há quedas que não exigem confronto, apenas exposição. E a luz que você carrega fez isso por você. Iluminou, mostrou, desfez. Essa última lição é, na verdade, um novo começo. Porque agora você sabe com clareza quem é, sabe o que merece.
Sabe o que jamais aceitará novamente? E mais do que isso, agora você carrega uma força que não precisa se provar. Ela simplesmente existe, vibra, atrai, impulsiona. A partir daqui, tudo muda. Não porque o mundo ficou mais justo, mas porque você se tornou inabalável. E quem é inabalável transforma não apenas sua história, transforma o ambiente, transforma os outros, transforma a consciência coletiva. Você não venceu o jogo, você transcendeu ele. E isso ninguém pode apagar.